vamos ter a oportunidade de entabular aqui uma conversa à volta da doutrina espírita, focando especialmente o nosso interesse à volta do tema que propõe: inimigos desencarnados. Mas para lá chegarmos, comecemos pela finalidade da doutrina espírita. Vimos aqui à doutrina espírita aprender o quê? O que é que a doutrina espírita nos propõe? A finalidade última da doutrina espírita não é o contacto com os espíritos. A finalidade última é fazer homens de bem. A doutrina espírita baseia-se e explica a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E também a relação que eles estabelecem com o mundo físico. O nosso tema virá a ser exatamente focado nessa relação que os espíritos estabelecem com o mundo físico. Nunca esquecendo, nem nunca perdendo de vista que somos essencialmente espíritos. Eventualmente, vimos ao corpo físico para cumprir determinadas ações tendentes a melhorarmos a nossa condição espiritual. Portanto, as finalidades da doutrina têm a ver com isso. Ela foi projetada pelos espíritos superiores. A doutrina espírita é considerada pelos espíritos como a terceira revelação. Ela vem trazer-nos a luz perfeitamente clara sobre a mensagem do Mestre. Jesus falou-nos em parábolas, falou-nos de um modo mais ou menos velado. E naquele tempo não havia mentalidade suficientemente desenvolvida para compreender aquilo que o Mestre pretendia. E ele disse que mais tarde pediria ao Pai que nos enviaria um Consolador que havia de restabelecer as coisas no devido lugar. E esse Consolador prometido, por aquilo que se reveste, é claramente o Espiritismo. A doutrina espírita, codificada há cerca de 150 anos, foi apresentada aos homens através de um primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857 e codificado por Allan Kardec, um cientista francês. Mas tudo isso ditado pelos espíritos através de médiuns. Portanto, essa é a primeira fase da doutrina espírita. Vem-nos dizer que no mundo existem duas situações. A situação do mundo físico, a situação do mundo espiritual. E acima de tudo isso, o Criador, Deus. A matéria não é mais do que aquilo sobre o qual o espírito atua. Serve exatamente de meio, um dos meios para a evolução espiritual, a ação sobre a matéria. Não se destina a mais nada. Portanto, todo o nosso sentimento de posse em relação aos materiais limita-se ao nosso estado físico atual. Quando voltarmos ao mundo dos espíritos, isso deixa de ter qualquer tipo de interesse para nós. Portanto, a doutrina espírita vem-nos trazer esse aspecto. Não é uma religião. Não é uma religião porquê? Assume alguns aspectos parecidos com as religiões. Vem-nos trazer a sobrevivência da alma. Vem-nos dizer que a alma, depois de passar para o lado de lá da vida, sofre as consequências da sua ação na vida anterior. São as tais penas e compensações da sua atuação no mundo físico. Mas não tem rituais, não tem paramentos, não tem chefes. E, sobretudo, vem ensinar-nos um aspecto extraordinário de extrema esperança. Vem dizer que está nas nossas mãos e para isso o Criador oferece-nos um sistema extraordinário. O sistema da reencarnação. Aquilo que não pudermos fazer numa determinada vida, poderemos fazer em outras vidas sucessivas.
dependente de nós, da nossa vontade, da nossa força, o livrarmos mais rapidamente possível das situações difíceis que vivemos juntos. Portanto, é uma doutrina de esperança e responsabiliza-nos pelos nossos atos. Isso que muitas pessoas que veem o Espiritismo não gostam de se dizer. Normalmente, nós fomos criados em situações de religiões estabelecidas, em que nós sempre pensámos que deixaríamos o problema lá, resolvíamos o problema e nós íamos embora. Ficava lá o problema, a hierarquia da igreja resolvia. Deixávamos de ter responsabilidade. Íamos à igreja, por exemplo, a igreja convencional aqui, a católica, a mais forte. Conversávamos ao padre. Ele, enfim, lá nos arranjava um processo, uma penitência qualquer que tivéssemos de fazer, umas orações, umas coisas do género, e pronto, estávamos livres de toda a responsabilidade dos erros cometidos. Isto não faz sentido nenhum. Cada um tem que ser responsável por aquilo que faz. E é nesse aspecto que o Espiritismo nos vem trazer outra linha. A causa e efeito. Tudo aquilo que nós praticamos, fazemos e pensamos reflete sobre nós, ou nesta vida, ou noutra vida, ou outras vidas seguintes. Portanto, teremos que retificar os erros cometidos. Temos todas as oportunidades. O Criador dá-nos todas as oportunidades. Ele não se sente ofendido, nem magoado. Deus é inofendível. Nós não podemos ofender Deus. É a extrema pretensão das religiões ofender Deus. Deus está acima de todos nós. Está num ponto tal em que Ele não se ofende com as nossas atitudes inferiores. Ele lamenta profundamente que seus filhos incorram em situações delituosas que, pela lei de causa e efeito, lhes virão a trazer sofrimentos futuros. Essa é a posição do Divino Criador. E seu Filho, nosso irmão, Jesus, que não é Deus, veio exatamente por fraternidade. Ele evoluiu a outros pontos do universo e veio-nos trazer a fraternidade há 2000 anos. Abrir-nos o caminho, dizer-nos que nós precisávamos de nos orientarmos. Realmente, nesse tempo, a humanidade estava muito desorientada. Provavelmente estaria a entrar num beco sem saída. E ele veio trazer-nos um Evangelho que não é igreja nenhuma. Não, senhor. Veio trazer-nos como que um farol. Um farol que nos indicasse o caminho. Para que percebêssemos por onde seguir para atingirmos um porto seguro. Ele não trouxe igreja nenhuma. As igrejas apossaram-se da mensagem do Mestre e quiseram por força ser uns representantes dele na Terra. Apossaram-se dele. Tornaram-se mensageiros únicos do Divino Criador, Deus. Mas Deus não passou procuração a ninguém para o representar na Terra. Ninguém está fora da ação das leis do universo. Ainda há pouco o João falava sobre a natureza. A vantagem do Espiritismo é essa. Está perfeitamente integrada nas leis naturais. Não existe nada de sobrenatural. O fantástico, tudo aquilo que nós consideramos miraculoso, faz parte do nosso passado, de outros tempos, em outras encarnações. Quando ainda ignorantes de todo, atribuímos a causas extraordinárias tudo aquilo que nos rodeava. Mas com o avanço, com a nossa evolução intelectual, começamos a compreender que, afinal de contas, tudo tinha uma explicação natural. Portanto, não vamos embarcar nas propostas que nos vêm dizer que alguém nos pode salvar. Ninguém nos salva. Ninguém. Nós salvamos. Temos esse poder nas nossas mãos. E temos que assumir a lei de causa e efeito. Ao praticarmos um ato, reflete sobre nós. E notem, não se tratam só de atos maus. Não. Tudo o que nós fazemos. O bem também se reflete sobre nós, mais tarde ou mais cedo. Traz-nos bem-estar. Traz-nos satisfação. Portanto, tudo aquilo que semeamos vai dar frutos de acordo com a sua natureza. Se semearmos ventos, vamos colher tempestades.
Mas se semearmos coisas boas, fraternidade, caridade, iremos forçosamente encontrar bem-estar no futuro, nesta vida ou noutra, porque essa é a tal outra mensagem que o Espiritismo traz. E vem revelar ao homem realmente a sua herança, a herança divina, o progresso. É a esperança que realmente nos vem trazer, vem-nos devolver aquilo que foi deturpado ao longo de 20 séculos. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. A mensagem não pode ser deturpada. O Espiritismo vem trazer a realidade das coisas, o caminho da verdade das coisas. Não nos podemos esconder. Nós estamos juntos com a verdade. Portanto, não temos que ter receios. As religiões e outras correntes tentaram denegrir as finalidades da doutrina espírita. Uma doutrina com 150 anos, convenhamos, que tem progredido muito rapidamente. Por outro lado, tentam dissociar-nos da mensagem do Mestre. Partem do princípio e dizem-nos, chegam a dizer claramente, que nós não somos cristãos. Somos o quê? O que nós tentamos, o que os Espiritismos nos vêm trazer e nos vêm aconselhar, é não deturpar a mensagem do Mestre. Falar dela com clareza, tentando compreender de modo racional, deixando de lado misticismos, acreditar em milagres. Isso é tudo fora de contexto. Tudo isto foi utilizado para nos oprimir ao longo de muito tempo. Estivemos sujeitos a isso durante séculos sem fim. E também a força era tal dessas religiões que sempre que tentávamos levantar a cabeça e compreender as coisas, éramos punidos fortemente. Todos nós nos lembramos do que aconteceu com as Inquisições e outras coisas mais. Mas tudo isso para chegarmos à lei de causa e efeito, que decorre das relações entre os espíritos. Ao longo de muito tempo, ainda na infância do nosso desenvolvimento intelectual e moral, o nosso relacionamento uns com os outros era extremamente turbulento. Prejudicamos-nos muito uns aos outros. Isso tudo naturalmente. Ninguém tem que se sentir atingido se por acaso viesse a saber que tinha sido um criminoso, um assassino, qualquer coisa assim desse tipo. Quase todos nós o fomos. O importante é que nós conseguimos sair desse nível. Ninguém nos tirou de lá. Fomos nós mesmos que saímos. Pagamos preço pelos erros cometidos. Pela lei de causa e efeito sofremos essas consequências. E ainda hoje, nesta vida, que ainda estamos mais perto do início do fim da jornada, ainda sofremos muitas das consequências dos nossos atos desequilibrados. Tudo isso é natural, como eu disse, derivado do facto de termos pouca evolução. Campeava entre nós, e ainda campeia, de certo modo, o egoísmo. O egoísmo foi uma situação absolutamente natural que vivemos no outro tempo. É preciso não esquecer que nós evoluímos desde a infância dos tempos remotos, quando a Terra ainda nem sequer permitia a condição da vida superior. Viemos desde estagiando em vidas inferiores até atingirmos a situação que somos hoje. Portanto, quando nós atravessamos a animalidade inferior, nós tínhamos que lutar contra as forças que nos tentavam destruir. E o egoísmo foi de importância fundamental para a nossa manutenção. E conseguimos aguentar. E chegamos à altura em que, graças ao esforço feito, através de milhões de anos de evolução, atingimos a condição humana. Começamos a pensar, isto é, a estabelecer continuidade do pensamento que deu origem à fala. Quando começamos a ter o pensamento contínuo,